Mês das Vocações, parte 2. Nós vamos falar sobre o que é a vocação. Por isso que a gente entra na espiritualidade, porque a vocação não é um mérito próprio das pessoas. Na verdade, é um chamado de Deus. É Deus que coloca desde o ventre da nossa mãe os dons, a própria vocação de cada um. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma vocação, que é a santidade, o amor, ou seja, está em Deus. Está em Deus. E todos nós, com a vocação que temos a missão de levar os outros ao céu. Os outros ao céu. Marido e mulher, um é levar o outro para o céu, os filhos para o céu. Um padre para salvar as almas de tantos, religiosos, idem. Santa Teresinha, ela dizia assim: minha vocação é o amor. Parece uma frase simples, mas não é. Quando Santa Teresinha estava pensando, refletindo sobre a vocação dela, ela chega a esse ponto, que a vocação é o amor. E nós vamos ver a definição de vocação. E vamos ver como profunda é essa frase dela. No Catecismo da Igreja, no parágrafo 1878, diz assim: todos os homens são chamados ao mesmo fim, que é o próprio Deus, ou seja, somos chamados para Deus, por Deus, para amar a Deus. Existe uma certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem instaurar entre si, na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. Então, aqui temos a palavra-chave que é o chamado. Então, todos somos chamados ao mesmo fim, que é o próprio Deus. Então, quando eu disse lá no começo que somos chamados à santidade, tá aí, somos chamados ao próprio Deus, porque ninguém está com Deus se não estiver naquela sintonia. Deus, ele olha por todos, mas nem todos olham por Deus, nem todos estão ali na sintonia total com Deus. Então, somos chamados à santidade. Somos chamados para o mesmo fim, que é o próprio Deus. E isso inclui também amar o próximo. Quando a gente ama o próximo, está amando a Deus, porque Deus fez todas as coisas. Então, olha só como é que a nossa vocação é levar o outro para o céu. A missão da nossa vocação é levar o outro para o céu. Assim sendo, começa pelo amor ao próximo. Mas tem mais uma definição de vocação. No parágrafo 1877 diz assim: a vocação da humanidade é manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Esta vocação reveste-se de uma forma pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina, mas diz também respeito ao conjunto da comunidade humana. Então vamos aos pouquinhos. Então a vocação humana é manifestar a imagem de Deus. Quando no Evangelho fala assim, que somos chamados a ser luz para o mundo e sal da terra. É isso, é a gente refletir, ser um evangelho vivo, né? Outra coisa, esta vocação reveste de uma forma pessoal. Eu fui chamada a uma vocação, você foi chamada a outra. Não tem que ser todo mundo igual. E desta maneira, no chamado individual, a entrar na bem-aventurança divina, ou seja, o caminho de Deus. Mas diz também a respeito ao conjunto da comunidade humana. Ou seja, a minha vocação tem que estar a serviço do próximo. Eu não posso ser catequista para mim mesma, eu não posso ser padre para mim mesmo, eu não posso ser freira para mim mesma, eu tenho que ser para o outro. Toda vocação é para o outro. E justamente porque as pessoas não entendem isso, é que às vezes o casamento é ruim, a amizade é ruim, mas continuando. Parágrafo 2026. Por que o casamento é ruim, a amizade é ruim? Porque a pessoa só pensa nela própria.
e você tem que se doar para o outro. Então, voltando aqui. Parágrafo 2026. A graça do Espírito Santo, em virtude da nossa filiação adotiva, pode conferir-nos um verdadeiro mérito segundo a justiça gratuita de Deus. A caridade é em nós a principal fonte do mérito perante a Deus. Porque, olha, se a sua vocação é o amor, e você entra em desespero e fala, eu não tenho amor. Tem. É o próprio Deus que dá através do Espírito Santo, da nossa filiação adotiva. Como que isso acontece? Através do batismo, você recebe o Espírito Santo. Você está dotado aí de toda a graça que precisa para alcançar a sua vocação e ser santo. E mais um parágrafo do Catecismo da Igreja, o parágrafo 1699, diz assim: a vida no Espírito Santo realiza a vocação do homem. De novo, a vida no Espírito Santo realiza a vocação do homem. Então, para você ser pleno na sua vocação, você tem que estar em Deus. A vida no Espírito Santo, a vida de oração, a vida na igreja. Por quê? Porque se o meu chamado é, no final das contas, estar com Deus e eu passo a vida inteira para o mundo, pelo mundo e com o mundo, então eu nunca vou ser plena, nunca vou ser 100% feliz, porque não estou tendo uma vida no Espírito Santo. Logo, eu não vou ter a minha realização plena e total como ser humano. Quando fala homem aqui, está se referindo ao ser humano, tanto homem quanto mulher. Então, depende de mim florescer na vocação, porque tudo que eu precisava, Deus já fez a parte dele, já me deu. Se eu sou batizada, Deus já me deu tudinho que eu precisava. E ainda deu um algo a mais, deu confissão, deu comunhão, deu sacerdote. Nada me falta para ser santa, nada. Fazendo um resumo de tudo que ouvimos aqui, quando Santa Teresinha diz, minha vocação é o amor, nós temos a palavra de Deus que diz, Deus é amor. E aí nós temos o Catecismo da Igreja que diz, a vocação é ser a imagem de Deus. Se a minha vocação é ser a imagem de Deus, Deus é amor, a minha vocação é o amor, é alcançar a santidade. Olha só que lindo, né? Quando a gente pensa nas vocações à luz de Cristo. Então, a minha vocação é o amor, mas não é esse amor mundano de beijo, abraço, não. É o amor que eu falo é Cristo. O amor é uma pessoa, é Cristo. Então, esse foi o vídeo explicando a espiritualidade do mês das vocações. Mas tem mais vídeo, hein, gente?